Alô, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para nós fazermos o nosso devocional baseado no texto escrito pelo irmão Cláudio Souza. Bem, o irmão Cláudio escreveu um texto chamado Tetelestai. Puxa, o que será que é isso, né? Então, esse texto Tetelestai foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. Vocês sabem, não escrevi uma linha, quem escreveu foi o irmão Cláudio. O que eu faço então? Eu leio o texto e conto para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir, assim, encarecidamente que vocês possam compartilhar o nosso devocional, que vocês possam se inscrever no canal, fazer comentários. Por quê? Porque à medida que o algoritmo, né, da internet percebe que existe movimentação, que as pessoas estão se interessando, ele vai passando para outros. Né? É como quando você fala, eu quero ver uma bolsa. Aí você clica lá na internet para ver a bolsa. Daqui a pouco você está recebendo um monte de anúncio de bolsa. É assim também com o nosso manancial. Se a internet entender que aquilo é importante, é interessante, ele vai ser distribuído para outras pessoas. Lembrando que é um jeito de nós sermos missionários. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos porque tu mandasses Jesus Cristo para nos salvar, porque ele consumou tudo que era necessário que fosse feito. Muito obrigado, Jesus, que nós possamos aprender essa mensagem, aprender essa verdade. E para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, que possam fazê-lo agora. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmão, então nosso texto chama-se Tetelestai e nós vamos ler João 18, de 28 a 30. Bom, esse texto que nós vamos ler vai retratar um momento mais incrível de Jesus Cristo, né? Tem uma profundidade emocionante, porque é a hora que Jesus consuma todas as coisas pelas quais ele veio vir, né? Então ali as escrituras, elas acontecem. Jesus, mesmo sofrendo em agonia, ele está consciente que tudo que foi dito antes, através dos Messias, estava se cumprindo. Então quando ele fala, tenho sede, ele está cumprindo o que estava lá no Salmo 69, no versículo 1, que mostra o nosso Deus como um Deus humano, né? Ele era divino, mas ele era também plenamente humano. E ele sente dor, ele sofre, e ele tem necessidades físicas. Isso é incrível, né? Se fazer homem para nos salvar. Então, quando Jesus fala que está consumado, ele anuncia o quê? Que ali, ele concluiu a missão dele. Ele veio para cumprir essa missão, tudo que o Pai confiou a ele, a salvação de nós humanos. Ali, agora, não tinha nada que nos atrapalhasse entre Deus e nós, porque Jesus consumou tudo que era preciso fazer. Bom, então, como é que Jesus faz isso? Ele entrega voluntariamente, ele se entrega voluntariamente, né? Então, quando ele inclina a cabeça e entrega o Espírito, Jesus mostra que a sua morte não foi uma derrota, mas um ato consciente e vitorioso de obediência e de amor. Bom, então, moral da história, né? Esse texto que a gente vai ler, João 18, de 28 a 30, é o ápice, é o clímax da missão de Jesus Cristo. Ele sofre, cumpre as escrituras, declara a vitória e entrega a sua vida por amor à humanidade. É um momento de muita, muita dor, mas também de glória. Vamos ler João 18, de 28 a 30. E diz assim, Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e enchendo de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça,
entregou o Espírito. Amém? Bom, então o nosso texto chama tetelestai. E o que quer dizer tetelestai? Para nós parece engraçado, né? Mas na verdade é uma expressão grega que significa está consumado. Antigamente, né, quando alguém cometia um crime, a pessoa era infrator e ela era presa, ela tinha uma pena para cumprir, ela ficava lá na prisão. Aí, quando ela cumpria tudo que ela tinha para pagar, o juiz riscava ali o papel e escrevia tetelestai, quer dizer, agora aquele condenado não devia mais nada, ele podia ir para casa, estava livre. Por quê? Porque o débito dele estava pago. Ora, contra cada um de nós pesava, né, para aqueles que não acreditam em Jesus e pesa para aqueles que não têm Jesus, uma dívida impagável, uma dívida que ninguém pode pagar, que estava ali diante de Deus. Por quê? Porque o pecado condena a gente. E o irmão Paulo, ele fala lá em Romanos 6, 23 o seguinte, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem mente, ele rouba, ele desobedece, é infiel, ele não acredita, enfim, faz tantas coisas erradas. E a lista das coisas que a gente faz erradas, que são pecaminosas, elas não têm fim, é enorme, né? Por mais que a gente tente, não tem como a gente quitar essa dívida, não tem. A justiça de Deus exige então o quê? Que o pecador pague pela sua impiedade, pague por aquilo que ele faz de ruim. Mas quando Jesus foi levado à cruz e antes de morrer ele fala essas palavras tetelestai, está consumado? Ali ele derramou o sangue por nós, ali ele pagou a nossa dívida, ali ele removeu toda a condenação que o pecado estava colocando sobre nós. Além disso, Jesus estava garantindo que não haveria mais condenação para aqueles que acreditassem nele. Se você ainda não fez a sua oração dizendo, Jesus Cristo, eu creio em você, eu creio no seu sacrifício, eu creio que o Senhor veio para me salvar, faça isso agora. Porque aí ele vai dizer tetelestai para você também. Está tudo quitado. Então, a morte de Jesus na cruz foi o preço exigido por Deus para quê? Para anular a dívida que a gente tinha, proporcionando assim paz com Deus, proporcionando assim perdão e salvação. Então, meu amigo, minha amiga, aquele que ainda não se posicionou ao lado de Jesus, lembra disso. Ele morreu na cruz, ele entregou o seu sangue, ele venceu a morte, ele ressuscitou para poder escrever lá, ó, no seu papelzinho, tetelestai, está consumado, você não deve mais nada. Não perde essa oportunidade, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Jesus pagou o preço da nossa salvação com seu sangue. Então, você que ainda não se declarou ao lado de Jesus, pensa nisso, que hoje pode ser o último dia, a gente não sabe como será o dia da manhã. E para você como eu, que já entendeu que Jesus quitou a nossa dívida, escreveu lá na nossa cédula tetelestai, dê glórias a Deus todos os dias, agradeça todos os dias pela sua salvação. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o Senhor quitou as nossas dívidas, para nós é muito fácil abraçar. Nós temos motivos demais para abraçar. Então não deixe de fazer isso. Lembra que temos um versículo aí para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir, né, com a frase que eu venho dizendo todos os dias nesse ano, que é o seguinte: tudo está errado, tudo, até que Deus venha e conserte as coisas. Essa frase foi escrita por A.W. Tozer.